Bom, segura aí porque o que eu vou te contar agora pode fazer você olhar para a sua árvore de Natal e pensar: peraí, será que eu estou celebrando o aniversário de um cara que nem era para ser comemorado nesse dia? Sim, meus amigos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que envolve deuses solares, reis malucos e o Natal que você conhece, mas que não tem nada a ver com o que você pensa. E olha, se você acha que Natal é só luzinhas piscando e biscoito de gengibre, prepara porque isso aqui é quase um documentário de conspiração histórica com tempero de stand-up. Então vamos voltar lá para Babilônia, tipo uns 4.000 anos atrás. Sabe aquela terra cheia de zigurates, areia pra caramba e gente criando códigos de leis que até hoje a galera tenta decifrar? Pois é, lá nasceu a primeira versão proibida do Natal. E não tinha Papai Noel, nem Coca-Cola, nem aquele tio que bebe demais e começa a contar piada ruim de família. O negócio era sério, tipo festa de Deus mesmo, com direito a mito, drama familiar e Deus do Sol renascendo todo ano. No topo desse rolê estava Nirod, o famoso rei todo-poderoso de Babel. Basicamente o Elon Musk da antiguidade, só que com mais exércitos e menos foguetes. O cara fundou a Babilônia e era praticamente o rockstar da época, mas com toga. Quando ele morreu, sua esposa, Semiramis, resolveu que não ia deixar o marido sumir no esquecimento. E você acha que acabou? Não. O mais curioso é que essa festa era basicamente a Saturnália da Babilônia. Galera bebendo, comendo, trocando presentes e cantando músicas de louvor. Se você fechar os olhos, parece exatamente um Natal moderno, só que com muito mais política de deuses e menos compras na Amazon. Bom, isso foi estranho, mas calma que vai piorar. Avançando uns milênios, essa tradição não morreu. Não, ela se espalhou, foi se transformando e chegou aos romanos. Aí entra Mitra, o deus Sol, que era basicamente o Batman solar da época. Soldados romanos adoravam ele e tinham um ritual secreto de aniversário dele em 25 de dezembro. Olha a coincidência, hein? Coincidência que não é coincidência, porque eles copiaram a Babilônia e deram uma roupagem mais militar e pomposa. Então, basicamente, antes de Jesus nascer, a galera já estava comemorando o nascimento do Sol Invencível, com direito a festa, comida, bebida e tudo mais. E agora vem o pulo do gato. Quando o cristianismo começou a se espalhar, os primeiros cristãos olharam para essa festa e falaram: eita, a galera tá pirando com deuses solares. A gente precisa de um plano de marketing. Então, no século IV, com o imperador Constantino no comando, decidiram associar o nascimento de Jesus à data do solstício de inverno, basicamente para substituir o culto a Mitra e a Tamuz. Traduzindo, Natal como você conhece é tipo aquela roupa que você compra em promoção. Pegou uma coisa que já existia e deu uma customizada para parecer exclusiva. Mas o detalhe mais bizarro é que, mesmo assim, ninguém sabia exatamente quando Jesus nasceu. Nada, zero, zip. Bíblia não fala, e nenhum papiro perdido tinha a data. Então, como se escolhe uma data? Olha para o calendário, vê a festa mais popular do Sol, pega 25 de dezembro e fala: é essa. Genial, né? Tipo quando você faz prova de múltipla escolha e chuta C porque parece seguro. Enquanto isso, o povo comum seguia comemorando com árvores, presentes e comidas típicas. Muitos desses costumes vieram direto dos antigos templos babilônicos, reinterpretados como símbolos cristãos. E se você acha que é só isso, segura a cadeira.
A história mais cabeluda mesmo é sobre como essa origem foi abafada durante séculos. A igreja, claro, não ia sair por aí falando: "Oi, gente, o Natal é inspirado num deus babilônico e num rei que virou árvore." Não mesmo. Então, tudo ficou nos registros históricos, manuscritos escondidos, críticas de profetas e alguns estudiosos mais curiosos. E sabe quando veio à tona para o público geral? Tipo século XIX, com arqueólogos traduzindo tábuas antigas e gente começando a perceber que, talvez nossa festa de Natal tenha alguns milênios de antecedência pagã. A partir daí, com livros, filmes e historiadores falando, o pessoal começou a juntar as peças. Deuses solares, festas proibidas, árvores e presentes. E foi assim que a gente passou de Tammuz e Mitra para Jesus, árvore e Papai Noel. Curioso, né? É quase como descobrir que a pizza que você ama, na verdade, nasceu de um pão antigo com molho que ninguém lembra, só que com deuses envolvidos. E claro, como todo bom roteiro histórico, temos nossos momentos de choque. Se você olhar para a tradição natalina de hoje, luzes piscando, árvore montada, gente se abraçando e trocando presente, você está basicamente participando de um ritual que começou há mais de 4.000 anos na Babilônia, sobre a morte e renascimento de um deus sol. E aí você acha que é só alegria e peru? Não, meu amigo. É quase um documentário de conspiração histórica. E não para por aí. Tem mais algumas ironias históricas que valem a pena mencionar. Papai Noel, que você acha que é invenção moderna, é uma mistura do bispo cristão São Nicolau com tradições nórdicas de festivais de inverno. Ou seja, além de Tammuz e Mitra, ainda temos um velhinho de barbas e trenó voador entrando na festa. Quem diria que os bons velhinhos também entram na história antiga? Mas o clímax mesmo dessa história é perceber o poder de adaptação da religião e da cultura. Desde Babilônia até hoje, o que era um culto solar secreto virou uma festa global, familiar e consumista. E todo mundo ama. É tipo evoluir de dinossauro para Pokémon. A essência tá lá, mas ninguém reconhece se olhar rápido. E se a gente parar para pensar, tem uma lição engraçada e profunda aqui. O Natal é um híbrido de fé, manipulação cultural e marketing ancestral. Ou seja, celebrar não é errado, mas conhecer a história é tipo descobrir o truque do mágico antes do coelho sair da cartola. E convenhamos, a magia continua, só que agora a gente entende que ela vem de um show de milênios, com deuses solares e reis malucos no elenco principal. Então, da próxima vez que você olhar para sua árvore cheia de luzes, pensar nos presentes que vai ganhar ou ver aquele tio contando piada de peru queimado, lembre, você está honrando sem querer os rituais de Tammuz, Mitra e Nimrod. E aí, não é meio surreal? Tipo, sentar para ver Natal e perceber que é quase uma viagem no tempo para Babilônia, com direito a sátira histórica, risadas e what the hell em cada esquina. Bom, se você curtiu essa viagem pelo tempo e quer continuar descobrindo segredos históricos que parecem mentira, mas são reais, deixa nos comentários qual parte te deixou mais de queixo caído. E claro, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que só gosta de Natal tradicional e quer ter uma crise existencial, e se inscreve para não perder os próximos vídeos onde a gente vai explodir mais mitos históricos na sua cabeça. Lembre-se, história é muito mais divertida quando você percebe que tudo que você acha sagrado já foi muito estranho antes de ser normal. Então, comemore, ria, mas nunca esqueça de que por trás da árvore e das luzes existe um deus do sol, um rei babilônico e milhares de anos de conspiração silenciosa esperando para te surpreender. E é isso! Obrigado por ficar até o final. Você sobreviveu ao Natal proibido, ganhou conhecimento, riu um pouco e ainda saiu mais culto do que entrou. Agora vai lá, comenta, compartilha e se prepara, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais insano. Afinal, a história não espera por ninguém, mas a gente espera você voltar para descobrir mais segredos que nem seu livro de história vai te contar.